chega. Ah, só apertar os botões. Bom, gente, bom dia. Nós vamos começar um novo grupo de estudos. Serão 2 meses de estudo, agosto e setembro. Nesse novo grupo, nesse novo ciclo, a gente vai estudar esse tema. Pacto e família. Vamos ver aqui dentro daquela nossa estrutura, já apresentando para vocês. Mas se o Wilson conseguir dar um novo projeto, eu vou mostrar novamente. Dentro desse nosso plano de ensino, nós separamos 2 meses para a gente estudar exatamente esse aspecto da teologia reformada, chamada Pacto e Família. Na verdade, é a teologia do pacto aplicada à família. A ideia, muita gente nessa hora se preocupa, né? Ah, mas eu não sou casado, acho que era aula para casais, né? Eu não sou casado, eu não tenho filhos, então essa não é uma aula para mim. É bem assim, tá? Família, ele é um assunto um pouco mais amplo do que só a ideia do relacionamento conjugal. Tá? Nós vamos tentar apresentar a vocês qual o papel da família, ou como a família como uma ferramenta do relacionamento pactual. Entenderam? Não. Entenderam ou não? Não tem, né? É que as crianças vão usar o projeto. Hoje é dia dos pais, eles têm todo o trabalho. A gente faz conta que não sabe o que eles ensaiam. Eu falei para vocês, tá? Eles vão usar, não sei para quê. Então, assim, nós temos um relacionamento com Deus que ele não acontece num vazio, apenas na questão da decisão de Deus se relacionar e de nós decidirmos nos relacionar com Deus. Esse relacionamento é administrado por Deus por meio de um pacto que Ele faz conosco. Então, quando a gente estuda a Escritura, a gente vê o pacto como uma das ferramentas centrais do relacionamento de Deus conosco. Tá? Esse pacto ele tem várias etapas nas Escrituras, mas ele tem algumas ferramentas. Por exemplo, a ferramenta do trabalho. O trabalho faz parte do nosso relacionamento pactual com Deus. Outra ferramenta, o casamento, a vida conjugal, faz parte do nosso pacto com Deus. E a família, a estrutura familiar. Tá? Então, esses 2 meses são 7 encontros nossos para a gente trabalhar exatamente esse aspecto, né, de como a família é uma ferramenta pactual, um relacionamento pactual, para você tentar entender o que é a sua família e como você pode usar a sua família e abençoar também a sua família no relacionamento com Deus. Você já tinha ouvido falar disso antes? Em algum lugar? Para quem quer novidade? Escuta, para quem quer uma novidade completa? Então, assim, não se deixem ficar, não fiquem tímidos, façam perguntas. Porque às vezes a gente está falando, acho que todo mundo já entende isso, essa linguagem, e você acaba indo para casa sem entender, mas nós queremos que você entenda. No final das contas, o que nós queremos é que vocês olhem para a família de vocês não só como um grupo social. Não é só a célula máter da sociedade, como a gente dizia antigamente, eu que estudei educação moral e cívica. Alguém aqui estudou educação moral e cívica? Por isso que eu gosto da aula para vocês. Aquela aula que o Marcão deu domingo passado não teria a mesma repercussão em outro grupo, aqueles slides. A pergunta, viu, Alessandro? A pergunta é: alguém aqui estudou educação moral e cívica? Quem levantou a mão se estudou educação moral e cívica está na faixa etária ideal. Não é o seu caso, né? Você não teve essa matéria hoje? Pinguinha, já estava cá. Agora é ética e cidadania. Ética e cidadania. Eu não sei porquê, porque os militares gostavam muito de educação moral e cívica.
batia continência, não batia continência, mas pelo menos fazia fila para O hino, né? o hino nacional. Uma delícia, né? Tenta fazer os meninos de hoje em dia fazer isso aí na escola, deve ser um tempo. Tá legal? Então, assim, no geral, quero que vocês entendam que a ideia desses 7 estudos será de proporcionar uma visão diferenciada da família como uma ferramenta de relacionamento com Deus. Tá? Não só a célula máter da sociedade, a célula formadora da igreja, cada família uma igreja. Embora essas coisas eu acredito que sejam verdadeiras, a família é mais do que isso. Tá? Por isso que a Bíblia exige muito que os pais aprendam a instruir seus filhos, aprendam os métodos de instrução de seus filhos no relacionamento pactual com Deus. Só para ter uma ideia, vamos lá em Deuteronômio capítulo 6, famoso texto de Moisés, onde determina essa relação com Deus. A relação com Deus é mediada por um pacto. Em Moisés esse pacto é chamado de pacto da lei. Tá? Deuteronômio capítulo de número 6, alguém lê para mim bem alto, capítulo 6, verso 4 a 7. Gente, não sei se eu vou acostumar com esse áudio. Estou com fé. Vamos lá. Ontem eu aprendi que ele não é bifocal, ele é multifocal. Desculpa aí. Eu falei ontem lá na igreja, estava falando da igreja, eu falei, eu estou com esse óculos bifocal e tal. Na saída, uma senhora especialista em óculos falou, deixa eu ver o seu óculos. Seu óculos é multifocal. Bifocal é se ele tivesse aqui um vidrinho embaixo. Eu falei, tá bom. Ela disse, você fez um óculos e não falou comigo, mas eu nem sabia que ela me dava. Se alguém quiser fazer óculos, eu recomendo. Eu acho que eu recomendo a dona Kelsey, esposa do pastor Rinaldo. Porque eu nunca fiz com ela, né? Mas ela disse que faz e conhece bastante isso. Tá certo? Quem recomendou óculos para mim foi o Isaac. Não foi, Isaac? Sim. Alguém lê para mim, vai, Deuteronômio 6, verso 4 a 7. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. O que é o pacto? O pacto é um relacionamento. Não é um relacionamento que acontece de uma forma assim. É um relacionamento que tem regras. É um relacionamento administrado. Mas não é administrado de qualquer maneira. Não é um relacionamento administrado pelas vontades das partes. Lógico, um relacionamento entre partes, entre duas partes, formando um pacto ou uma aliança, ele é um relacionamento em que as duas partes promovem esse relacionamento. Só que este daqui, este pacto nosso com Deus, ele é administrado, não segundo a vontade do homem, ele é administrado pela lei de Deus. Ele é segundo a vontade de Deus, que é revelada na lei de Deus. Então, assim, Deus estabelece que vai se relacionar com o ser humano e Ele coloca as regras. Então, todo pacto tem as partes e todo pacto tem as regras. Dentro dessas regras estabelecidas por Deus, nós vamos aprender que estas regras da lei de Deus têm as bênçãos
E tem o que mais, gente? Tem as bênçãos da aliança e tem o que mais? As maldições. Escutem só. Agora é bom a gente entender. Os deveres, eles não são uma opção. Os deveres é a lei que administra o pacto. A lei que administra o pacto estabelece nossos deveres. E no cumprimento ou não dos nossos deveres, vem as bênçãos. Mas a gente tem ouvido falar que Deus é amor. Ele é mesmo, por isso que vem as bênçãos do pacto. Mas Deus é só amor, pastor. Deus vai dar qualquer palavra de maldição? Não sou estranho? É ou não é, gente? Vamos ver como é que esse livro de Deuteronômio trata isso. Vamos no texto. Esse aqui é clássico. Alguns textos são clássicos. Deuteronômio 6 e Deuteronômio 28. Olha que gostoso ler Deuteronômio 28. Só para exemplo, que é um texto novo. Alguém lê para mim verso 1 a 5, vai? 1 a 5, só para exemplo. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares. Deu 5, você já passou, né? Só para vocês perceberem o seguinte, as bênçãos decorrentes da aliança, veja só como é que ele começa: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Então assim, há uma relação. As pessoas, às vezes, nós calvinistas temos uma dificuldade muito grande com esse negócio de fazer coisas para ser abençoado. Nós lidamos com um problema aí, né? Que a gente fala, não é? Deus não abençoa a gente só porque a gente faz coisas, né? A gente tem muito medo da doutrina, como é que fala? Da salvação pelas obras. Mas nós não estamos falando de salvação. Nós estamos falando de um relacionamento com Deus que vai se ampliando, que vai se tornando cada vez mais benfazejo, mais gostoso de se viver, na medida em que a obediência é vista na nossa vida. Vamos pegar o exemplo de um Marcão, que aliás eu achei a aula dele muito gostosa de se ouvir, mas o mais legal foi fazer o link entre a vida, digamos, profissional de José do Egito, né? E o resultado dela. Mas você vê que José foi um homem obediente. Era como se José, se a gente pudesse pegar esse capítulo 28, esses primeiros versículos aqui, dissesse assim: José viveu tudo isso aqui, obedeceu a Deus e o resultado foi abençoado. Não estou dizendo aqui que bênção é só dinheiro, porque aqui quase tudo, né? Bendito serás na cidade, ter boa reputação, né? Bendito serás no campo, ter uma boa família, uma família próspera, o fruto da tua terra. Todas essas coisas também tem a ver com a nossa relação atual. Nós precisamos ter medo de entender que Deus abençoa a nossa obediência, que Deus cobra a nossa obediência com suas graças, a sua santa providência. Só que, mesmo sendo obedientes, não significa que não seremos provados. Não, que de fato, às vezes a gente tem muito medo da doutrina do Evangelho
hoje o Evangelho da Prosperidade é muito mais uma barganha. Vamos juntar esse texto aqui. Lógico, eu não falei das maldições, né? Mas vamos juntar esse texto em Deuteronômio 6. Lembra que, se você ouvir atentamente os mandamentos de Deus, em Deuteronômio 6, o versículo que nós lemos é: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu, e tu as inculcarás. Então essa não é uma palavra, ou essas palavras, a palavra da lei, que administra esse nosso relacionamento com Deus, ela não é apenas uma coisa pessoal. Ela trabalha dentro da estrutura familiar. A estrutura familiar é a primeira estrutura onde a gente aprende a lei na prática. Vamos voltar lá em Deuteronômio 6. Ele faz um pequeno resumo das palavras que ele ordena. Deuteronômio 6, de novo, 4 a 7. Depois, voltamos em Deuteronômio 28, tá? Vai lá. Quem lê? Ouve, Israel, ó Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu poder. É estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. 4 a 7. E as intimarás a teus filhos, e delas falará sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e levantando. Olha que tradução interessante dessa palavra aí. Intimarás. Tornar íntimo os nossos filhos. Tornar esta palavra, esta lei, íntima. Não, ele tem a versão não, porque o inculcarás. Bom, não sei que tradução que é. Sabe? Revista corrigida. Acho que é uma expressividade mesmo. Revista e corrigida. Revista e corrigida. Depois eu vou ver porque que a revista corrigida usou intimará. Mas, lembrando que o inculcará talvez tenha muito mais a ideia de tornar íntima. Tornar íntimo. Né? Terceira tradução. Agora, eu tenho que insistir com vocês. Qual é o resumo da lei? Esse versículo aí diz alguma coisa. Esses versículos. Resumo da lei tem uma palavra. Qual é? Amar. O centro da lei é a transformação do nosso coração na capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas. Este relacionamento é administrado pela lei, no sentido de que Deus, por meio da lei, nos ensina principalmente a amar. Então, assim, esse nosso relacionamento com Deus é um relacionamento, fundamentalmente um relacionamento de amor. O problema está no seu amor. Porque o amor de Deus por nós é constante. Mas o problema está no nosso amor. Quando Deus estabelece o pacto, Ele não estabelece o pacto por causa dele, para controlá-lo. Porque Deus é o mesmo sempre e nos ama sempre. Quando Ele estabelece esse pacto por causa de nós. Porque Ele precisa nos ensinar a amar. Só para você ter uma ideia, vamos pegar Ezequiel capítulo 16. Ainda não falamos da maldição, deixa marcado aí Deuteronômio 28. Ezequiel 16. Vamos ler esse texto. Desculpa. Vamos ler esse texto assim, por partes. Acho um texto forte, um texto pesado, né? Pela descrição que faz. Olha para mim, verso de 1 a 3.
Verso de 1 a 3. Assim diz o Senhor Deus, amém. A tua vida foi assim, o servo da terra dos caminhos. Teu pai dará para Deus, tua mãe, A questão é que você não tinha uma origem nova. Ele abre o texto dizendo assim: tenham consciência de uma coisa, vocês não têm uma origem nova. O texto continua, outra pessoa lê para mim aí o verso de número 4 e 5. Não te foi lavado o rio, nem foste lavado com água para te limpar, nem esfregado com sal, nem envolto em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes foste lançado em grande campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo. Nem mesmo os teus compatriotas tiveram mais do que você não ter uma origem, como é que fala? Uma origem, uma fina estirpe, né? Mesmo você não tem uma origem fina, apesar disso, além disso, as pessoas não deram valor a ti, tiveram nojo de ti. Veja, Deus está levando Israel a entender o seguinte: eles deveriam saber quem eles eram, sem Deus, sem ninguém. Mas vamos ver como é que ele continua. Agora ele vai falar assim, de como esse impacto começou. Alguém lê para mim os versos 6 e 7. Passando eu por junto de ti, vi-te, revolver-te no teu sangue e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, cresceste e te engrandeceste, chegaste a grande formosura, formando-se os teus seios, e te cresceram cabelos, no entanto estavas nua e descoberta. Quando eu passei perto de você, quando eu te vi, eu vi toda essa sujeira, eu vi toda a sua podridão, eu vi te revolver-te no teu sangue, mas eu te fiz multiplicar como renovo, eu mudei você. Esse texto todo, então, ele começa a descrever como que este, que é Deus, passando pelo seu povo e não vendo nada de beleza no seu povo, ao contrário, vendo a podridão do seu povo, ele vai renovar esse povo. Olha só, verso de número 9: lavei-te com água. Verso de número 10: te vesti de roupas bordadas. Tem umas. Gente, entenda uma coisa, isso aqui é a descrição do antigo, tá? Aqui é uma descrição de beleza. Quando você lê, por exemplo, verso 12: coloquei-te um pendente no nariz. Lembra aqueles coisas que ainda tem algumas tribos da África usam, né? Isso é um padrão de beleza. Ou seja, Deus está dizendo assim: eu fiz um pacto com você, um pacto em que eu vim e adornei você. Tornei você formosa, fiz de você minha. Ninguém te queria, mas eu te quis. Não por nada em você, mas porque eu resolvi me apegar a ti. Bom, a continuação desse texto é que depois de estando bem tratado, olha só o verso de número 13: foste ornada de ouro, de prata, vestida de linho, de seda. Finalzinho: eras formosa em extremo e chegaste a ser ainda. E alguém lê para mim o verso de número 14. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois eras perfeita por causa da minha glória que eu puser em ti, diz o Senhor Deus. Então é um relacionamento em que ele encontra ela perdida, lançada
ela morrer, mas Ele vem, Ele dá vida, Ele transforma, torna ela famosa, formosa. Ele diz assim: não por você, mas por causa da minha glória que eu pus em ti. O problema vem agora, gente. Verso 15. Outra pessoa. Verso 15. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à nascida, graças à tua fama, e te ofereceste a corpo e passado para seres livres. Vocês entenderam a linguagem, né? Sim. Ele cuidou dela, ela estava formosa, era tempo de amores, mas de repente ela trocou este noivo, este amor, por outros amores. Então, ela trocou o seu coração por relacionamento de amor pactual. Ela quebrou a aliança. E depois você pode ler mais tarde, você vai ver que a descrição agora é cada vez mais séria, né? Por exemplo, toma as joias, no verso 17, tomaste as joias que eu te dei, e ela dava aos homens, fazia estátuas de homens para adorá-los. Os vestidos bordados, o pão que ele dava, a flor de farinha, todo o sustento que ele dava a ela, ela gastava com os amantes. Verso 22, lê para mim. Em todas as coisas, nas não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando estava viúva e descoberta, foi mostrada. Olha só, esse relacionamento com Deus, nós precisamos aprender a amar. É por isso que ele estabelece um marco administrado por uma lei, cujo resumo é amor. A ideia desse nosso curso aqui, desses encontros, embora esse seja um assunto muito amplo, é você entender o papel da família nessa perspectiva de ensinar a amar a Deus e pôr em Deus a nossa confiança. Ensinar mutuamente, pai ensinar filhos, filhos aprenderem na prática, porque uma coisa é pai ensinar e outra é filho aprender. E pais viverem este amor. Sempre os adultos são mais responsáveis que as crianças, que os mais jovens, tá? Na escritura. Uma vez uma pessoa falou sobre esse tema, um jovem falou assim: mas eu não tenho pais crentes. Mas até para famílias que não são totalmente cristãs, existe uma relação pactual como existe um crente lá dentro. Quando tem alguém que tem uma relação pactual com Deus numa família, a família pode ser abençoada por esta vida. Paulo escrevendo aos Coríntios, falando do relacionamento da mulher crente com o homem incrédulo, ele diz o seguinte, está lá em 1 Coríntios 7. Porque o homem incrédulo é abençoado no convívio com a mulher crente. Porque Deus tem uma relação pactual que envolve bênçãos, envolve maldições. Abra lá em Deuteronômio 28. De novo. Deixa eu marcar no Ezequiel. Tem que ir no final do texto. É uma costura, né, de texto. Deuteronômio 28. Vemos como é bom obedecer a Deus. Dos versos 1 a 14, nós temos as famosas bênçãos da aliança. Mas do 15 em diante, nós temos também as maldições. Verso 15 a 18. As maldições a gente vai ler menos, tá? Olha lá, 15 a 18.
aí você perceberá que Deus está pondo o outro lado da balança. Esse relacionamento atual, em que Ele nos ensina a amá-lo, quando nós não o amamos sobre todas as coisas, veja, não é uma questão de que Ele fica bravinho conosco, que nós não o amamos, e agora Ele está descontando em nós. É que não amar a Deus é uma maldição. Não amar a Deus e se relacionar com as coisas fora do amor a Deus é ter essas coisas que vinham como maldição sobre nós. Minha famosa estrutura, eu sempre trabalho com ela. Você, Deus e a realidade. Toda a realidade da criação que nos serve. Nós temos que nos relacionar com todas as coisas a partir de Deus, e elas têm que fazer sentido a partir de Deus, porque todas as coisas pertencem a Deus, inclusive a nossa vida. Quando nós amamos a Deus sobre tudo o que fazemos tem a ver com Ele. O nosso trabalho, os nossos filhos, o nosso fazer, tudo nós fazemos para a glória dEle e por causa dEle. Quando nós temos uma mudança e perdemos esse sentido, e nós nos relacionamos com a realidade de forma eco-referente, nós colocamos o amor que deveria ser a Deus, o amor em nós mesmos. E isso aqui é uma maldição, irmãos, porque as coisas passam a ter um sentido deturpado. Então, o que o texto de Deuteronômio está nos dizendo é que quando nós somos corrigidos pela lei para ter um verdadeiro relacionamento de amor com Deus, Ele está reestruturando isso. Mas quando a gente se nega a ouvir a lei de Deus, a gente está vivendo como uma maldição. Aí o próprio trabalho, que é que nos sustenta, você vai ganhar muito dinheiro com isso. Mas assim, a gente insiste muito em dizer: olha, ninguém leva nada dessa vida, não é assim que a gente diz? Depois de você morrer, o dinheiro que você tem, para quem que vai ficar? Os ricaços, né? Os mega milionários morrem, fica uma fortuna para trás. E muitas vezes os filhos acabam com tudo. Mas ainda assim, e para aquele que morreu? Essa ideia, ela não é errada, não. Ela não é piegas, não. É que Deus está nos ensinando que existem valores que são eternos, e esses valores é que têm que ser inculcados em nós. Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque no fundo, nós vivemos para Deus. Nós existimos para Deus. E tudo que Ele nos dá tem um único objetivo: de aumentar esse relacionamento de amor. Então assim, Ele estabeleceu um modo de administrar esse relacionamento conosco. Esse relacionamento é a partir da lei. Pois não. Você falou de Ezequiel, mas obrigados de passagem. Quando é essa realidade, você deve para Deus. Exatamente. Exatamente. Você está pegando muito bem. Muito bem. Nesse texto de Ezequiel, exatamente isso. Ele a chama para um relacionamento de amor. Só que ela, em lugar de entender as coisas que ela possuía agora, a partir de Deus, ou daquele que havia resgatado, o que ela pensou? A formosura que eu pus nela, ela achou que era bela. Os vestidos que eu havia dado, ela usou, pensando no amor egocêntrico. Viveu só para ela. Trocou o amor de Deus num amor baseado em si mesmo. Assim, e nós fazemos isso, gente. Não vamos esconder isso, não. Às vezes, a nossa mente, ela trabalha assim. A gente entende que Deus existe, está tudo certo, mas quando o assunto é a sobrevivência, é muito comum que Deus fique se flutuando. Parece que, na verdade, nós sobrevivemos por nós mesmos.
Às vezes fica aquela consciênciazinha, obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu isso. Mas na prática do dia a dia, é muito comum a gente esquecer que isso é assim. Quantos de nós já não trocamos oração pelo trabalho? É ou não é? Só eu que faço isso. Não estou trabalhando, tenho tempo para orar, tenho tempo para ler a Bíblia, eu tenho que atender o cliente. Fizemos ou não fizemos isso? Mas não vem tudo de Deus? Mas ele já sabe e tal. E quantas vezes assim, para haver progresso familiar, a gente esquece as regras de Deus. A gente esquece as nossas obrigações com Deus. E a gente estabelece uma nova lei. Uma lei que administra a minha realidade. Então é como se a lei de Deus servisse apenas para um hábito religioso. E aí é cultural, gente, aí vira cultura, se tornando um relacionamento pactual com Deus. Um relacionamento cultural com uma religião. Olha, o nosso calvinismo chamado, essa nossa fé reformada, em muitos casos da Europa, é chamado de calvinismo cultural. Pessoas que entendem apenas o calvinismo como uma questão de cultura. Bíblia como uma questão de cultura, não como um relacionamento vivo com Deus. A Bíblia não é só um livro para usar na igreja. A Bíblia é Vocês vão ver que a Bíblia são os termos da aliança, os termos do pacto. Estão todos aqui. É o contrato. É o contrato. Você não tem como dar certo, mas não dá para ler esse contrato todo. Não é assim. É por isso que a gente tem que estudar esses parâmetros da Bíblia. Tá? Então assim, vamos trabalhar muito seriamente essa questão de como você enxergar a sua família como essa ferramenta de crescimento pactual. Tá? Vamos voltar para Ezequiel. Mas e quando a gente quebra o pacto? E quando é verdade, pastor? Porque assim, tem um outro lado da moeda. Alguém aqui consegue obedecer a lei completamente? E aí? Estamos mal, né, gente? Se o texto diz que nós temos que obedecer a lei para ter um relacionamento abençoado com Ele, e nós temos que admitir que não conseguimos obedecer a lei, qual é a solução? O que a gente tem que fazer? Bom, nós já vimos aqui pelo texto de Ezequiel 16 que uma coisa a gente tem que saber: nossa origem, nós não somos a última bolacha do pacote. Ainda bem. Nós não somos a última bolacha do pacote. Nós não somos assim tão especiais quando a gente acha que é. Apesar da gente achar que a nossa opinião é a melhor de todas do mundo, sobre quase tudo, e sobre aquilo que a nossa opinião não é a melhor do mundo, ela se aproxima da melhor do mundo. Maurício. Oi. Na sua opinião, qual que é a visão do crente hoje em relação a esses dois tópicos aí? Se você não consegue obedecer os mandamentos da forma que nós precisamos obedecer, então, na visão hoje, você acha que o crente ele pensa que ele vive mais em provação do que bênção? Porque já que ele não consegue ver os mandamentos na íntegra, então, na visão hoje, você não acha que o crente ele pensa que ele sofre mais por isso? E ele analisa, por exemplo, o ímpio, não conhece nada, não sofre nada, na visão do ímpio, né? Porque ele já está condenado, né? Agora, essa visão cria um paradigma aí em relação a esse conceito aí. O crente hoje é generalizado. Porque o crente hoje não está mais, como você mesmo falou, ele não busca Deus como devia buscar, entendeu? Ele serve a Deus de longe, né? Pois é. Como voltar hoje? Voltar para Deus, o crente voltar para Deus, né? Claudio, eu acho que vivemos numa época de um cristianismo muito fraco. Parece que nós somos no Egito, Maurício, né? Nós sempre achamos que está faltando maná, né? Verdade. É assim, nós vivemos um cristianismo muito fraco, gente. A gente tem que admitir que nós vivemos numa época que a gente não lê Bíblia. A gente não ora. Nós somos crentes em um relacionamento com Deus, que tem um relacionamento pactual. É o final do texto de Ezequiel, que a gente vai chegar lá.
que tem a ver muito mais com a graça de Deus, porque Ele nos ama e Ele continua nos guardando, nos buscando, mas aquela parte que é a nossa, essa de obediência, de zelo, de piedade, vivemos numa época. Você não encontra exemplos, pode até encontrar, vamos generalizar absolutamente, mas um Martinho Lutero que dizia, né? Olha, eu tenho tanta coisa para fazer hoje eu vou orar 1 hora a mais. Quando ele tinha muita coisa séria para resolver, ele passava 1 hora a mais orando, gente. E não tinha WhatsApp para mandar recado, não. Ele tinha que ir a cavalo para vários lugares para resolver as coisas. Demorava dias. A profundidade da nossa relação com Deus hoje é mínima, é um grande oceano com poucos centímetros de profundidade. Não, se você acha que eu estou exagerando, levanta aí um exemplo. Diga assim, não, eu tenho tido uma relação profunda com Deus, todo dia. Bom, então, nessa relação rasa, a gente não aprende o que é bênção. E aí a gente entende todas as provações como maldição. Quando o Tiago vai falar das provações, ele diz assim, olha, o que as provações ou as tribulações estão fazendo com você? Tiago capítulo 1, versos 1 a 4. Estas provações são a forma de Deus trazer você uma realidade de perfeição. Mas os crentes entendiam aquelas coisas como uma coisa ruim. Lembra o caso de Jó? Jó passou por tudo que passou e não conseguia compreender por que Deus estava fazendo aquilo. Até que lá no capítulo 42 ele fala, agora eu entendi. Bem sei que tu podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu era louco, sem conhecimento, mas agora, eu que antes te conhecia, eu antes te conhecia só de ouvir, mas agora, os meus olhos te veem. Não sei se eu estou repetindo isso, subiu com a música, tem hora que eu fico mais com a música. Música é fogo, gente. Música é a coisa mais. É uma das ferramentas para a gente gravar verdades, mas também para a gente gravar mentiras. Olha, está quieto. Mas assim, você vê Jó, depois entendendo toda a tribulação dele, não mais como tribulação, não mais como maldição. Então, eu acho que o nosso problema é que nós temos um relacionamento tão fragilizado, tão pouco consistente. A gente não entende essa relação com Deus como uma relação de amor, de vida, de obediência, que tem que se aprofundar. A gente entende isso de forma muito rasa, então a gente não consegue entender a vida. Eu acho que o nosso problema é que a gente não entende a vida. Então, é porque os crentes sofrem porque não obedecem. Eu acho que os crentes sofrem porque não entendem. Quando eu visito eu não esqueço nunca o exemplo do seu Jétro. Um homem amputa 2 pernas e ainda assim continua sentindo dores. E você vai visitar, mas você não sabe nem o que dizer, né? Você fica até com medo de falar coisas que vão constranger. E você pergunta, e aí, seu Jétro, tudo bem? A resposta famosa do seu Jétro: tudo como Deus quer. Isso é um aprofundamento de relação que fez este homem vencer a amputação das pernas. Você tem ideia do que é isso? Talvez seja fácil a gente perceber, pensar no outro, né? O outro amputou a perna, a gente ouve, nem todo mundo vira atleta paralímpico depois que amputa. Tem gente que tem a vida muito sofrida. Nem todo mundo tem condições de comprar prótese. Mas este homem, apesar de não ter acesso a tantas coisas, que a gente fica vendo, não, essa pessoa precisa continuar vivendo, é fácil a gente dizer.
Mas ele continuou vivendo porque ele entendeu que era tudo do jeito que Deus queria. Então aí eu compreendo que um relacionamento pactual com Deus se aprofundou. Fala. Eu acho que hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de entender o que de fato é bênção e prosperidade. A gente se limita muito à questão ou de saúde ou de riqueza, ou econômica. É uma questão econômica. Isso é uma coisa muito mais abrangente. Às vezes a gente sofre achando que a gente não tem isso, mas de fato a gente tem abundância. A gente não consegue enxergar. É porque hoje a gente, eu vou voltar esse esqueminha aqui. É porque hoje a gente se relaciona com a realidade com um amor muito egocentrado. Então tudo que eu não consigo entender a partir do ego, porque não satisfaz o ego imediatamente, para mim é maldição. E só deve ser considerado bênção e prosperidade aquilo que, em última análise, tem sentido a partir do meu referencial, em mim mesmo. Irmãos, quando Deus é o centro do nosso entendimento da realidade, pobreza e riqueza passam a ter um novo valor. Pessoal, eu preciso pedir desculpa para você, eu que você falasse com vocês. Tá bom, tá. O último do meu marido parece que sobre o jogo das escrituras. E aí, o Fábio falou, eu comecei a pensando sobre isso dele. Depende do seu ponto de vista, o que é bênção e maldição, porque ele não vê isso em nós mesmos. Porque através da vida dele, do sofrimento dele, houve coisas, aquela resiliência. Então, assim, depende do ponto de vista de uma outra pessoa, uma maldição. Para mim, eu sou prática. Eu achava que o comigo mesmo, tá? Com ele sim. Mas foi uma bênção o fato do sofrimento dele. O sofrimento dele trouxe bênção pactual. Para o outro, para a família, é uma coisa assim, né? Então aí depende do seu ponto de vista que é bênção que é maldição. Para uma outra pessoa seria maldição. Não que ele estivesse contente com isso, mas a resiliência dele em relação ao que estava acontecendo com ele, de se submeter ao que Deus permitiu, não ao que Deus quisesse que ele sofresse. Então veja só. Como é que é o nome dele? Geral. Seu Geral. Ele conseguiu enxergar a sua própria realidade, não mais a partir dele mesmo, mas a partir de Deus. E esse é o motivo disso. Então, é o amor que ele passou a fortalecer. O amor dele para com Deus fez ele entender isso aqui realmente, com essa resiliência, com essa resignação, com essa capacidade de compreender a vida de um ponto de vista diferente, justamente a reverência a Deus. Isso aqui, gente, é o que Deus quer fazer com o seu Pai, de amor para conosco. A gente precisa entender isso. A gente vai precisar entender todas as áreas da vida a partir disso, dessa nova estrutura. Agora, então, maldição, vou tentar definir aqui, para a gente sair com uma clara. O que é então essa maldição que a Bíblia fala? É deixar com que a realidade, é não conseguir observar a realidade a partir do seu significado em Deus. Então, o fruto da tua maçadeira, se ela não for vista a partir do ensino da lei, aquilo que você produz no seu dia a dia, não for visto a partir do ensino da lei, é uma maldição. Por mais que você produza, que pareça ter fruto. Dá para entender isso? Ou seja, você trabalha, você está trabalhando, está ganhando dinheiro, está fazendo lá o seu segundo $1 milhão. Seu segundo $1 milhão. Tá bom, Fábio? $1 milhão tá bom para você? Primeiro de $1 milhão. Esperto. É isso aí. Então você está formando seu segundo $1 milhão. Só que você não consegue ver esse segundo $1 milhão
correto da lei, como tendo vindo de Deus, como devendo ser usado para a glória de Deus. Mas você, o bolso está cheio, está lá no bolso. É bênção ou é maldição? Por quê? Porque você está fazendo isso te amando. Exato. Você está dizendo que foi você que conquistou, você não está conseguindo ver a relação daquilo com Deus. Para! Se você não consegue enxergar a realidade a partir das estipulações da lei de Deus, esta realidade é amaldiçoada. Eu sei que a palavra é forte, a gente não gosta nem de dizer, né? É ruim, né? Dizer amaldiçoada, né? Mas, desculpa, tem que dizer. Por quê? Vamos falar desse dinheiro. Segundo $1 milhão. Só que você foi para a UTI. Aí lá na UTI, você está, de repente, você começa a ouvir um barulhinho assim. Maurício, chama o Dr. Ray. Partiu a eternidade, código morte. E agora? Segundo $1 milhão. Vai resolver o que agora? Caixão bonito. Maurício, como que você. Gostarem de você. Como você transformaria a visão do rapaz que ganhou 2 milhões em bênção? Qual é a sua visão? O que ele devia fazer, né, com esses 2 milhões? Tá certo. Vamos falar sobre a parte do dinheiro. Assim, mas deixa eu terminar isso, pessoal. Vamos lá em Lucas. O projeto de Lucas. É que está do lado direito da coluna interna. Eu já acho, tá? Foca aqui, Lucas 12, verso 13. Não, tem que deixar o óculos. Tem que deixar o óculos. Não, gente, É difícil mesmo. é que eu estava acostumado a ler assim. Eu estava falando aqui e tal, aí eu abaixava a cabeça para ler. E assim eu leio perfeitamente. Agora com óculos, não é abaixar a cabeça, é abaixar os olhos. Até acostumar com isso. Por exemplo, só fazer um desse, eu falei sem coragem. Oi? Só fazer um desse, eu falei sem coragem. Entendi. Ah, não, você quer fazer um óculos? Não, eu tenho uma pessoa que te indica. Isso daí, sem coragem. Lucas 12. Verso 16, sobre a avareza, tem de cuidar. Verso 15. 12, 13 ou 12 e 15. 12 e 15. Tá. Eu já não era. Eu falei 16 e vou ler. Lucas 12, verso 15. Começar a falar em línguas. Tem de cuidar e guardar-vos de toda e qualquer avareza, que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Isso diz algo para você? Diz ou não diz? Certo. E lhes proferiu, aí Jesus, para ensinar algo mais, lhes proferiu uma parábola. O campo de um homem rico produziu abundância. Veja, já era rico, né? E como o rio corre para o mar, produziu com abundância. E esse rico arrazoava consigo mesmo, dizendo: estou com um problema agora. Que farei? Pois eu não tenho onde recolher esses frutos. Leva para casa, aqui e tal. Não. Ele está com um problema. Ele quer saber o que ele vai fazer agora com o que ele produziu. Ele vai ter que jogar fora. Construir um novo silo, né? Ele teve uma ideia. Farei isso, verso 18. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus. Não vou distribuir, não. Eu vou dar um jeito, vai dar.
Que beleza! Então direi a minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa como devem e recarga-te. Mas aí vem a UTI, né? Aí vem a UTI. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, não é rico para com Deus. É um princípio da aliança, de que nós devemos ver a realidade a partir de Deus. Tudo tem que ter sentido a partir de Deus. Então, como que deve ser o crente? Na sua relação com a sua realidade, não só com o dinheiro, gente. Mas vamos falar dos 2 milhões, do segundo $1 milhão no bolso. É conseguir compreender que aquilo é uma bênção de Deus. Deus, de alguma maneira, quer sustentá-lo com sobras. Não pode ser avaro com esse dinheiro. É avaro que fala? Avarento, mas é o avaro. Não sei se é avaro ou avaro. Vocês procuram isso. Tá? Não vamos fazer igual. Não seja avarento. Não deixe o dinheiro tomar conta do seu coração. Se o teu irmão tiver necessidade e você tem sobra, reparta. Mas hoje, para a gente repartir, ele não quer trabalhar, problema dele. Eu ganhei o meu. Não pense egoreferentemente. Para que a gente vai ter tanto dinheiro sobrando? Vamos pensar no segundo $1 milhão. Para que tanto dinheiro sobrando sem uma causa nobre por detrás disso, gente? Deixar para os filhos, pastor. Vamos falar da família? Deixar para os filhos com que mentalidade? Para eles repetirem a mentalidade? É por amor ou por avareza que aglomeramos riquezas para a nossa família? Deixar para os filhos para que eles tenham qual mentalidade em relação àquilo? E se pensamos em deixar para os nossos filhos, e devemos deixar, se Deus nos permitir, o máximo que pudermos, temos que deixar para eles valores maiores, porque é melhor que eles sejam ricos para com Deus do que somente ricos. É disso que Jesus está falando. Mas a gente quebra muito a aliança, essa é a minha preocupação. Como é que a gente faz? Vamos lá para Ezequiel 16 e encerrar, que eu acho que já está terminando o nosso tempo. Hoje tem encerramento. Já? Eu fiz de tudo aqui. Ezequiel 16. Verso de número 59. Este relacionamento de amor, regulado pela lei de Deus, ou administrado pela lei de Deus, ele está fundamentado não na nossa capacidade de estabelecer um bom relacionamento com Deus, mas ele está fundamentado no que a gente chama de graça. Apesar de eu, na aula que veio falar sobre as diversas alianças, falar de uma aliança com Adão, que era chamada Aliança das Obras, o mais longo trecho das Escrituras, a maior parte das Escrituras trabalham com uma aliança, um pacto de graça. Vamos lá, 16:59 em diante. E assim diz o Senhor Deus: eu te farei a ti como fizeste, pois desprezaste o juramento, invalidando a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade e estabelecerei contigo a aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, tanto as mais velhas quanto as mais novas, e das darei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor, para que te
ciumentos e te envergonhes, e nunca mais fala tua boca subletamente, por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Não sei se você percebeu aí. Apesar do pecado ela ter confundido a formosura dela, que era a glória de Deus, achar que era dela, e ela ter rompido a aliança, Deus se volta para ela e diz assim: mas eu vou te lembrar da minha aliança, porque pela graça Ele nos ama. Esse é um pacto de amor administrado pela lei, mas baseado na capacidade de Deus de nos amar. Então é assim que funciona. Aqui está você. E aqui está Deus. Tenta imaginar. Na verdade, isso aqui é falha, essa representação, porque Deus é infinito. Vamos pensar se fossem duas empresas fazendo um acordo. A Dupont, quantos funcionários tem a Dupont? Vai de agulha para costura a tecnologia espacial. Aí faz um acordo com a empresa, com o Gil. Quantos funcionários tem na sua empresa, Gil? 2. Eu e minha esposa. A Dupont faz um pacto. Como é que é o nome da empresa, Gil? Gil e Companhia? Companhia liga. A Dupont faz um acordo com a empresa do Gil. Como vocês acham? Quem você acha que vai mandar nessa aliança? Gil. Você tem que entender esse nosso pacto com Deus não como um pacto assim, eu e Deus. Eu e Deus. Eu e Deus. Eu e Deus. Tem gente fazendo gesto. Já foi embora, não é? Eu e Deus como iguais. Mas é que Deus olha para nós e fala assim: mesmo vocês tendo dificuldade para me amar, eu vou ensinar vocês. Ele vai trabalhar essas estruturas. Então nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho com alguns temas. Só vou ler os temas para vocês e a gente vai encerrar. Vamos tirar alguns para a gente. Aula 2, a continuidade dos pactos na Bíblia. Aula 3, o que é família, segundo o pacto. Deus e a família pactual na Bíblia. Nós vamos ver como é que Deus usa a família ao longo da Bíblia. Pais como nutridores da aliança, filhos como resultado da aliança, e a vida familiar pactual. São as lições que a gente pretende ministrar, tentando enxergar a família como um instrumento pactual do nosso relacionamento pactual com Deus. Tá? Obrigado pela atenção. Hoje nós vamos seguir correndinho que tem a homenagem dos pais.